Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 4. O mesmo texto que nós estudamos pela manhã na escola dominical. Esse estudo de Gênesis tem sido um desafio, tem sido um momento muito especial na vida da igreja. A gente lamenta por aqueles irmãos que não podem ou não vêm à escola dominical porque estão perdendo uma preciosidade da palavra de Deus. As lições estão muito bem preparadas pelo reverendo Jefferson e Deus tem nos dado a oportunidade de crescer estudando o livro dos inícios, dos princípios. E se você, quando estuda esse livro, você vai vendo e vai entendendo melhor a situação que nós vivemos no nosso mundo, milhares e milhares de anos depois. A gente vê como a palavra de Deus é verdade, é coerente, e a gente vai aprendendo muito sobre o Deus da Bíblia, que está tão fora de moda. Mas Gênesis nos traz uma visão correta de quem é Deus. Esse Deus que nós adoramos ou dizemos adorar, e às vezes nós não sabemos quem é verdadeiramente. Gênesis capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim.
artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Nós podemos dizer que a nossa época, o nosso tempo é marcado por 2 características: a intolerância e a violência. São marcas evidentes da sociedade pós-moderna, tecnológica que nós vivemos. Vizinhos não se toleram. Marido e mulher, familiares não se toleram um ao outro. Moradores de um bairro na cidade ou de uma cidade não toleram os moradores de outro bairro ou de outra cidade. Torcidas de futebol não se toleram. Aqueles que são da esquerda não toleram aqueles que são da direita no aspecto político. Não se tolera o diferente, não se tolera o imigrante. Vivemos uma época de extrema intolerância. Mas, acima de tudo, o nosso mundo não tolera o Deus da Bíblia. O nosso mundo não tolera o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Aquele que se revelou em Jesus Cristo. Essa é uma característica desse tempo que nós vivemos, e você está vendo isso todo dia, toda hora, no seu trabalho, nos noticiários, na nossa vivência diária. E toda essa intolerância, ela vai desembocar na violência. Uma violência irracional, intolerável, mortal. E a nossa sociedade está assim, caminhando. Tolerante, violenta, cada dia mais. Você ouve falar de guerras, rumores de guerras, guerras internas e guerras externas. As pessoas lutando contra si mesmas, contra os seus problemas, uma intolerância muito grande. E de onde vem? Isso vem daqui, do texto que nós acabamos de ler. Aqui está a raiz bíblica dessa situação que o mundo vive e que tem se tornado cada vez mais evidente à medida que se aproxima a volta de Jesus. Pela manhã nós estudamos isso, aqueles que estavam aqui de manhã puderam desenvolver esse estudo na lição, como eu já disse, muito bem elaborada e que nos trouxe muitos ensinamentos. E o foco do texto que nós lemos no capítulo 4 está em Caim. Logo que os primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do Éden, e tem um relato então no capítulo 3, né? A expulsão deles do Éden. No capítulo 4, nós vemos a história de Caim. Caim foi o primeiro ser humano gerado de um homem e de uma mulher. E também foi o primeiro homicida da história. E foi também o primeiro construtor de cidades. É interessante a gente ter isso em mente, essas características da vida de Caim. E ele se tornou, então, e se torna o paradigma de toda a humanidade. Da humanidade sem Deus. Da humanidade que resolveu viver independente de Deus. Caim é o paradigma. É o pai dessa humanidade que prefere seguir o seu próprio caminho e rejeitar o Deus da Bíblia,
porque ele acha que o Deus da Bíblia não é um Deus justo. E vimos pela manhã, a escola dominical focou bem nisso, a questão da adoração. O fator determinante da alienação do homem, do seu Criador, é a maneira como Deus é adorado. Eles estão agora fora do Éden. No Éden, Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita com Deus. Tinham um relacionamento íntimo com Deus. Na virada do dia, eles estavam ali em comunhão com o Senhor. Agora estão fora do Éden. Agora eles estão num mundo hostil. Mas eles sentem necessidade de adoração. Eles sabem que precisam adorar a um Deus ou a Deus. Eles estão ali nessa situação. E o que nos mostra que desde o princípio, Deus estabeleceu a maneira, ou maneiras como ele deve ser adorado. E aqui nós aprendemos esse princípio. A adoração que nós prestamos a Deus não é do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não é aquela adoração onde eu me sinto bem, onde eu acho que eu estou fazendo o melhor para Deus. Nós só podemos adorar a Deus segundo os preceitos da sua palavra, da sua revelação. E é isso que me chama a atenção, que logo no início da história, Deus coloca isso. Vejam bem, no primeiro capítulo depois da queda, Deus coloca a questão da adoração. Porque isso é determinante na vida de alguém, na vida de um povo, na vida de uma nação. A maneira como nós oramos, como nós adoramos a Deus. O texto nos mostra então que Caim, passou um tempo aí no versículo 3, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, e disso Deus se agradou. Deus aqui não está fazendo uma diferença entre uma oferta e outra. Uma oferta que é fruto da terra e uma oferta que é de um animal sacrificado. Mas, certamente, Deus está vendo o coração daqueles adoradores. Deus está vendo a maneira como eles ofereceram. Um acha que pode adorar Deus de qualquer maneira. Então eu vou dar lá uma oferta. Eu vou lá adorar a Deus do jeito que eu quero, sem temer a Deus. O outro já vai e oferece a Deus as primícias, o melhor, aquilo que ele tem de mais valioso, aquilo que é o mais importante para ele. Para Caim, o mais importante era a terra, era aquilo que ele havia cultivado. Ele leva então uma oferta. Abel, reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus, leva o melhor. E aqui nós precisamos pensar, irmãos, que adoração nós temos oferecido a Deus. Nós temos oferecido a Deus, não estou falando aqui em questões apenas de oferta, mas eu estou falando aqui de primícia da nossa vida. Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Qual a importância de Deus na minha vida, no meu dia a dia? De fato, Deus é prioridade, como foi pregado pela manhã, amar a Deus sobre todas as coisas, ou ele está numa posição secundária diante da minha vida. E Caim então oferece a Deus uma oferta. E aqui uma coisa me chama a atenção, no versículo 1, a maneira como Eva fala sobre o nascimento de Caim. Ela diz, olha, eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela coloca que aquela obra foi dela. Eu adquiri. Deus apenas me ajudou. E talvez esse pensamento dela tenha influenciado bem o seu filho. Caim, que pode ter chegado diante de Deus dizendo, olha, aqui, Senhor, está o fruto do meu trabalho. Está vendo? Eu fiz, eu trabalhei, e aqui está a minha oferta, agora o Senhor me abençoa.
Não é isso que tem acontecido até hoje? As pessoas se aparecem diante de Deus dessa maneira. Fazendo um sacrifício, Senhor. Está vendo aqui? Estou fazendo um sacrifício. É a mentalidade. Eu adquiri, agora Deus me abençoa. Vejam que coisa interessante. Agora, como é que Eva mudou? Porque depois dessa tragédia na sua casa, na sua família, veja o verso 25. Como ela diz, como ela está diferente em relação ao seu filho Sete. Verso 25 diz que ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente. Vejam a diferença das palavras. Numa ele diz, eu adquiri com o auxílio do Senhor. O outro ele diz, Deus me deu. A bênção de Deus, a graça. Coisa que nós não entendemos e muitas vezes nós queremos adorar a Deus sem entender isso. Não é o que eu faço, mas é a graça de Deus na minha vida. Por isso eu devo adorar a Deus, porque Ele me amou, porque Ele me salvou, porque eu não adquiri nada e eu não tenho nada para oferecer a Deus, a não ser aquilo que Ele já me deu em Cristo Jesus. Que coisa, que mudança extraordinária acontece na vida de Eva, e assim deveria acontecer na nossa vida, pensando como nós temos adorado a Deus, nós temos de fato chegado diante de Deus com as primícias, ou melhor, ou temos chegado diante de Deus com aquilo que nós ofertamos por nós mesmos. Toda a diferença, meus irmãos. No início desse culto nós lemos o Salmo 115, que mostra essa diferença brutal, de uma maneira crua, onde o salmista fala de adoração a Deus e a ídolos. Quando nós adoramos pessoas que já morreram, ou pessoas vivas, e hoje tem muito disso, né, de se agarrar a um profeta, a alguém poderoso, que vai interceder por mim, que vai orar por mim, que vai me abençoar. E nós deixamos de ter Jesus Cristo como nosso intercessor. Nós colocamos às vezes pessoas vivas ou mortas para interceder por nós. Isso é pecado. Isso não é aceito por Deus. Esse não é o culto que nós devemos oferecer a Deus. E outra coisa que nos choca é pensar, poxa, mas Deus rejeita uma adoração dessa maneira? A Deus não aceita a minha adoração se ela for sincera? O nosso coração é corrupto e a nossa sinceridade não é verdadeira. Deus nos conhece. Não é dessa maneira, da maneira que Deus quer e Ele instituiu. E Ele é soberano. Ele aceita ou não, conforme o seu querer e a sua glória. E Deus foi misericordioso com Caim. Você nota no texto que Deus o procura. Quando Deus nota que ele ficou aborrecido, Deus vai para ele e diz, Caim, o que aconteceu? Por que você está com o semblante caído? Vem cá, vamos conversar. Por que você está irado? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas Caim já estava tomado pela ira, já estava tomado pela indignação de um pecador e rejeita essa busca de Deus. E ele então passa para uma atitude ainda pior. O versículo 7 fala do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa, Deus nos corrige, Deus nos aceita. E o problema do ser humano, irmãos, está dentro dele. O versículo 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A questão toda está dentro de nós. Quando nós rejeitamos a Deus, mas nós temos a mania de culpar. Caim culpou o seu irmão. O seu irmão não havia interferido em nada na sua adoração. O seu irmão não havia feito nada contra ele. Foi uma questão entre Deus e ele. Mas ele transfere isso para o seu irmão e quer se vingar disso por inveja, por uma maldade dentro do seu coração.
Caim não aceita aquela correção. Ele continua achando que deve adorar a Deus daquela maneira. Mas como Deus não aceita a minha adoração? Por quê? Afinal de contas, eu sou tão importante. Eu estou aqui prestando culto, eu saí da minha casa, estava chovendo, estava frio, estava quente, estava não sei o quê. Deus tem que aceitar. Muitas vezes nós pensamos assim e vamos prestar um culto de qualquer maneira a Deus. E Caim, então, passa para o mal maior e mata seu irmão. Como eu já disse, não tinha feito nada contra ele. A rejeição de Deus com Caim não passava pelo seu irmão. E o texto, então, depois dessa questão de nos falar sobre o culto, ele passa a narrar a história de Caim. E depois a Bíblia já não menciona, já não fala mais dessa história. E Caim aqui representa, de fato, toda a humanidade caída, a humanidade que não adora a Deus, mas que adora a si mesma e quer viver independente de Deus. A origem está aqui, nesse homem que se torna o pai dessa humanidade. E aqui nós vemos o início do conflito entre a fé e a incredulidade, e que permanece até nossos dias. Abel representa aqueles que adoram a Deus corretamente, que oferecem a Deus o melhor, que amam a Deus sobre todas as coisas. E Caim representa aqueles que não adoram a Deus. Por isso esse conflito se torna cada dia mais profundo. Cada dia mais aqueles que adoram a Deus estão sendo atacados, discriminados em todo o mundo. Porque a história continua da mesma maneira como iniciou. Mas Deus ainda é misericordioso. Mesmo depois de Caim cometer essa barbaridade, Deus o procura. Chega para ele: Caim, onde está Abel, teu irmão? Aí Caim, mais uma vez, é mal educado. Não sei. Ele tem pai e mãe, eu sou tutor dele, por acaso? Eu que tenho que cuidar dele? Uma resposta, né, sem educação diante de Deus, na sua arrogância, na sua maneira de ser, achando que Deus não tinha que se meter na vida dele, que Deus não tinha nada que perguntar a ele essa coisa. Eu não sou tutor. E aqui nós aprendemos que precisamos cuidar uns dos outros. E Deus faz a ele uma pergunta no versículo 10, a mesma pergunta que ele fez a Eva, quando Eva caiu, no capítulo 3, no versículo 13, Deus pergunta para ele: o que você fez, Caim? Ele tinha perguntado para Eva: o que você fez? É interessante observar isso, né? Essa correlação dessa pergunta. E essa pergunta que Deus faz a cada um de nós, irmãos, quando nós pecamos: o que você fez? Que absurdo você cometeu? E Deus nos faz essa pergunta porque Ele quer nos restaurar. Ele quer nos perdoar. Ele não está fazendo essa pergunta apenas para nos condenar, mas para nos chamar a volta para Ele. Que se Caim tivesse se arrependido ali, certamente ele seria aceito por Deus. Mas ele não quer. Ele não quer. Ele se volta contra Deus. Mas quando nós confessamos e nos arrependemos, nós alcançamos misericórdia do Senhor. Mas quando Eva e Caim não se arrependem, eles recebem então a punição de Deus. No capítulo 3, versículo 16, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa foi a sentença de Deus sobre a mulher. Depois ele deu a sentença dele sobre Adão. E agora ele dá a sentença dele sobre Caim. Mas há uma diferença muito grande
quando Deus trata com Adão e Eva, Deus amaldiçoa a terra. Caim é o primeiro que é amaldiçoado como ser humano. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Irmãos, que coisa terrível. Receberam a maldição de Deus. A terra recebeu essa maldição por causa do pecado. Agora, o assassinato, a morte de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja a gravidade disso. Nós que vivemos nesse Brasil de tanta violência, morte e atrás de morte, contadas às dezenas, chacinas terríveis. E achamos que isso é normal. Mas a Bíblia diz que este sangue clama, porque são imagem e semelhança de Deus. E vejam a consequência. Deus diz para Caim, você vai ser fugitivo e errante pela terra. E essa, irmãos, essa palavra, ela resume o caminhar da humanidade sobre a terra. Nós, como seres humanos, estamos sempre fugindo de alguma coisa. Estamos sempre fugindo de alguém. Estamos sempre fugindo de nós mesmos. Porque sobre nós pesa essa palavra, serás fugitivo, errante. Nós não encontramos um lugar, nós estamos sempre sonhando com um lugar perfeito. Com um lugar onde eu vou ter paz. Ainda hoje pela manhã, né, o Luciano citou ali a questão de uma pesquisa que ele fez, né? Negócio de site de viagem, tudo fala em felicidade. Fotos lindas, que você for naquele lugar, você vai encontrar felicidade. Porque isso está dentro do nosso coração. Nós estamos querendo o Éden. Nós queremos voltar para lá. O texto aqui diz que Caim habitou o oriente do Éden. Ele estava sempre olhando. O ser humano está nessa busca constante de um lugar onde ele vai encontrar paz, onde ele vai ter comunhão com Deus. Somos errantes e fugitivos na face da terra. Isso é uma coisa que Deus colocou sobre a humanidade. E nós continuamos caminhando desta maneira. Serás fugitivo e errante. Estamos em busca de significado e segurança para a nossa vida. Nós não sabemos para que nós vivemos, então nós vivemos para dar significado. Estamos sempre buscando uma segurança. Caim mostrou isso, olha, agora eu estou inseguro. Quem encontrar comigo vai me matar. Como é que eu vou fazer? Ele não pensou quando matou seu irmão, né? Mas agora que ele estava por cima de mim, agora ele está preocupado. E se me matarem? E agora? Como é que eu faço? E Deus, então, na sua misericórdia, coloca sobre ele uma marca, não para distingui-lo, mas para protegê-lo. Deus providencia na sua graça, irmãos, o caminho de volta. Nós estamos ansiando por segurança, por significado, pelo Éden, pela eternidade que foi colocada no coração do homem. Mas Deus providenciou o caminho de volta, que é Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Só através dele. E graças a Deus é só através dele. Pela sua obra maravilhosa, nós temos o caminho de volta para o Éden. Nós temos o caminho de volta para a comunhão com Deus. Nós podemos ser restaurados. Não precisamos ser errantes. Não precisamos estar fugindo. Mas podemos encontrar nos braços do nosso Deus a segurança e o significado para a nossa vida. Jesus veio para nos levar de volta para o Éden, para a terra restaurada, para
o jardim de Deus. Jesus é o caminho providenciado por Deus. Você já entrou por esse caminho? Você já trilha esse caminho? Você já encontrou paz e segurança para a sua vida? Ou você continua errante e fugitivo? Errante, sem saber para onde você está indo. Fugindo de você mesmo. Fugindo da graça. Tentando achar o caminho de volta por você. Se eu fizer isso, Deus vai me ajudar. Se eu fizer aquilo, Deus vai me ajudar. Como Eva, ao invés de dizer, a graça do Senhor me alcançou. Caim reconhece que a sua punição é maior do que ele pode suportar. Mas não é maior do que ele merece. E assim acontece conosco. E só Jesus pode nos tirar dessa. E Deus providencia então uma maneira de proteger. E aqui, né, os estudiosos da Bíblia discutem sobre essa marca. Para mim, no estudo dessa palavra, eu creio que é a graça comum. A humanidade não foi destruída, Caim não foi destruída, porque Deus instituiu a graça comum, que permite que a humanidade exista até hoje. Senão já teria sido destruída. A violência, depois você vai ler no capítulo 6 de Gênesis, que a violência havia atingido um tal ponto que Deus teve que mandar o dilúvio. E eu fico olhando para o nosso mundo hoje, eu fico pensando, se na época de Noé já era violento, imagina hoje a violência que nós estamos vivendo. Mas eu creio que aqui é uma expressão, Deus está mostrando que a graça dele, comum, protege a humanidade. A humanidade só continua existindo até hoje, milhares de anos depois, porque a graça comum de Deus faz chover sobre justo e injusto, faz nascer o sol, da sua graça protege, abençoa. Senão essa humanidade já teria sido destruída na busca de significado, de segurança, na busca do Éden. E aqui, irmãos, mais uma vez nós vemos o que é um coração sem Deus. Caim não aceita a proteção de Deus. Caim não aceita que Deus seria capaz de protegê-lo. Deus não vai me proteger. Essa graça comum aí está fraca. Ele então busca a solução de sua proteção. O que ele faz? Ele constrói uma cidade. Ele para no lugar e edifica. Quando o julgamento de Deus foi para ele que ele seria errante, ele não teria lugar, mas ele desobedece. Ele para e constrói a primeira cidade chamada Enoque. Início, princípio da civilização sem Deus. E aqui tem toda uma teologia em cima disso, que não dá para a gente tratar, mas a cidade representa, de fato, a rebelião do homem contra Deus. E o mundo se torna cada vez mais urbano. À medida que se aproxima a volta de Jesus Cristo, as pessoas estão cada vez mais se concentrando nas cidades. E a ironia, vamos dizer, uma ironia de Deus. O lugar onde o homem deveria encontrar segurança, se proteger, hoje é o lugar mais inseguro para se viver. A violência domina as nossas cidades, o medo. Estamos trancados dentro das nossas casas, não podemos sair, porque a violência toma conta, a insegurança toma conta. E Deus está mostrando mais uma vez que a nossa segurança não está na cidade, naquilo que nós temos, nas fortalezas que nós estamos construindo. A nossa segurança está somente nele. Caim não acreditou nisso. E quantos de nós somos seguidores de Caim nesse sentido? Não aceitamos a proteção de Deus, não achamos que Deus nos protege suficientemente e buscamos todas as seguranças ou inseguranças deste mundo, desprezamos a segurança que vem de Deus. Que coisa terrível
a vida na terra se torna um eterno vazio, uma insatisfação, uma constante dentro do coração. A insatisfação é uma constante dentro do nosso coração, irmãos. E o que fez Caim, como já disse? Primeiro ele gerou um filho para satisfazer o seu desejo de eternidade. Vou ter um filho, vai continuar a minha geração. Depois ele constrói essa cidade, buscando segurança material. E aqui a gente poderia, nós já estudamos aqui na igreja uma época, a teologia da cidade, e é muito interessante vermos isso. Porque a história da cidade começa em Enoque, começa com Caim, mas o final da história é uma cidade, a Nova Jerusalém, restaurada pelo Senhor. A história começa com a cidade de rebeldia, e nós vivemos essa cidade, a nós que cremos, aguardamos de fato, de verdade, a Nova Jerusalém, onde iremos habitar com o Senhor, em segurança absoluta, em absoluta satisfação. Que coisa maravilhosa é a história. No início, uma cidade construída em rebelião. Quando você chega em Apocalipse, João vê descer do céu a Nova Jerusalém. A igreja, lugar da comunhão com Deus, lugar de prestarmos culto a Deus de maneira correta. A cidade, portanto, é uma consequência direta do ato criminoso de Caim. Mas nós não devemos nos deixar levar por isso, pelo desânimo, porque a história está sendo escrita por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é que está escrevendo a história. Não é Satanás, não é Caim e os seus descendentes, mas é Jesus, através do seu povo e da igreja. E depois nós vemos aqui no restante desse capítulo, um outro descendente de Caim, chamado Lameque. E ele comete aí também o primeiro pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse sujeito aqui vai lá e arruma duas mulheres. Desobediência ao preceito de Deus. E ele é um homem ímpio. Ele diz: olha, eu matei um porque olhou para o meu lado. Matei o outro porque me esbarrou. Parece nos nossos dias que se mata as pessoas por nada. Esse espírito maligno presente no nosso mundo sem Deus. E Lameque zomba. Deus diz que Caim seria vingado 7 vezes. Ele diz então: olha, pode vingar Lameque 70 vezes 7. Você lembra lá de Pedro conversando com Jesus. Quantas vezes se deve perdoar? Está aqui o início, a referência bíblica. Lameque, porém, se tomará vingança 70 vezes 7. Irmãos, a gente vai vendo a coerência da Bíblia. Que coisa interessante é a palavra de Deus. Como eu disse no início, o nosso mundo é marcado pela intolerância e pela violência. A origem está aqui. Caim não tolerou Deus na sua soberania, porque rejeitou o seu culto. Caim não tolerou o juízo de Deus sobre ele. Primeiro, ele não tolerou que o seu irmão fosse abençoado. Depois, ele não tolerou que Deus pudesse colocar um juízo dele ser errante sobre a terra. E ele desobedece. A intolerância de Lameque com as pessoas. E tudo isso desembocando na violência.
como estamos vendo nos nossos dias. E apesar de todo esse progresso científico e tecnológico que a humanidade tem experimentado, parece que ela está andando em círculos, né? Progride materialmente, em todos os sentidos da ciência, mas dentro do ser humano ele continua sendo o mesmo. Continua rejeitando Deus, continua não aceitando a soberania de Deus, continua querendo adorar a Deus do seu jeito e não do jeito que Deus determinou. A intolerância de Caim para com Deus, que aceitou a adoração do seu irmão e não a sua, culminou no primeiro assassinato da história. A desobediência de Adão já havia tornado a Terra, o planeta Terra, um lugar difícil de se viver. Com o derramamento de sangue de um ser humano, a vida na Terra se tornou insuportável. Ou se tornaria insuportável, não fosse a graça comum de Deus sobre a humanidade. Somente a graça é que mantém a vida nesse planeta. E a solução, irmãos, para toda a situação de maldição criada por Caim estava nas mãos de Deus e ainda está. Mas isso é muito mais do que os descendentes de Caim podem suportar. Eles não conseguem suportar a graça. Se é uma coisa que Satanás não suporta, é a graça. Você vê que todas as religiões criadas pelo homem é uma religião baseada no fazer e pagar. E o principal delas é o Espiritismo. O Espiritismo, você nunca consegue sair daquele círculo. Você fez, vai pagar. Fez, vai pagar. Não há como sair. Não há graça. Mas a religião da Bíblia tem graça. Porque Deus, em Jesus, pagou o nosso pecado e nos libertou dessa coisa incrível. Mas o ser humano não pode suportar, Satanás não suporta a graça por causa disso. Porque tira todo o seu poder de escravizar o ser humano. Porque a graça do Senhor liberta. A graça me libertou, nós não cantamos. Eu sou liberto pela graça do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a palavra de Deus. Desde o início, quando a gente lê, passa por cima de tantas coisas interessantes, mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo como é coerente. Gênesis e Apocalipse são duas coisas que se encaixam. O princípio e o fim estão nas mãos do nosso Deus. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, para terminar. Parece para mim que essa graça comum começa a ser retirada de sobre a humanidade. Por isso, cada vez mais nós estamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerras, de epidemias, de fome, de terremotos, de eventos da natureza. A intolerância e a violência crescem no mundo todo, nos países avançados e nos países atrasados, nas sociedades mais evoluídas e nas menos evoluídas. A intolerância vai tomando conta. E eu começo a ver isso. A graça comum sendo retirada. Porque Tessalonicenses Paulo fala sobre isso. Não estou dizendo que é, mas no meu sentimento é isso. Porque quando essa graça for retirada, irmãos, o anticristo começa a reinar. Com a sua violência, com a sua falta de amor, com a sua intolerância. E a humanidade vai experimentar aquilo que ela própria criou, rejeitando a graça de Deus. As trombetas estão soando. E a proximidade de Jesus, da volta de Jesus, é cada vez mais forte. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a olharmos mais para essa palavra, para a revelação de Deus, para que nós não sejamos levados pela intolerância e pela violência, mas que nós sejamos fiéis, testemunhas de um Deus de graça, de misericórdia, de um Deus soberano, e possamos de fato adorá-lo conforme Ele tem determinado na sua palavra,
e não segundo eu acho que devo fazer. Que você possa, de fato, dar a Deus as primícias da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento principal da palavra de Deus. As primícias. Deus está em primeiro lugar. E assim a graça do Senhor fluirá sobre nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. O exemplo desse homem, dessa vida, possa nos levar a um temor maior de Deus. Que o estudo de Gênesis possa nos levar a amar mais ao Deus soberano, que nos ama em Cristo Jesus para todo sempre e desde todo sempre tem nos amado. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe.